Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira. E hoje eu recebo aqui em nosso estúdio a doutora Silvia Cristina Xavier, que é advogada, servidora pública estadual da Secretaria da Segurança de Justiça e Cidadania e coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo no Paraná. Para conversarmos então sobre o combate ao tráfico de pessoas. Seja bem-vinda, doutora Silvia, é um prazer tê-la conosco hoje para dar voz a esse assunto tão relevante. Muito obrigada, me sinto extremamente honrada de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão sensível. Obrigada. Vamos lá, vamos começar, esse tema realmente merece, ser ouvido. O que é tráfico de pessoas, doutora, e como ele é classificado? Existem diferentes tipos de tráfico? Sim. O tráfico de pessoas, resumidamente colocando, ele é um crime silencioso, velado e muito invisível ainda na nossa sociedade. Ele acontece ao nosso lado, no nosso cotidiano, todos os dias, e nós não percebemos isso. Nós temos, para o tráfico de pessoas, a exploração sexual, trabalho análogo de escravo, remoção de órgãos, adoção ilegal, servidão doméstica, casamento servil e servidão por dívida. Então, nós não percebemos que cada uma dessas atividades pode nos violar direitos humanos de todas as formas, de todas as ordens, né? Então, nós trabalhamos nesse combate fazendo principalmente a sensibilização e a capacitação de multiplicadores. Usando a informação de forma preventiva, mas não só isso, também tratando, na medida do possível, o controle desse problema, dessa questão, né, doutora? Exatamente. Nós fazemos também o acompanhamento das vítimas. Quando nós temos uma denúncia, nós fazemos todo o cuidado que ela deve ter, né? Fazemos o estudo social, fazemos o acompanhamento jurídico, acompanhamento psicológico, inserimos essas supostas vítimas na formalidade laboral, né? Porque geralmente elas nunca foram ao médico, não têm uma carteira assinada, e elas não conhecem os seus direitos, né? E elas entendem que foram vítimas porque colaboraram para ser vítimas. Tem até uma questão de culpa da situação, como se a vítima passasse não a ser vítima, mas sim também corresponsável dessa situação. Exatamente assim. Nós temos um número de subnotificação muito alto em razão disso, porque uma das questões é que ela não se entende como vítima. A segunda questão é que ela acha que ela foi porque quis, então ela colaborou, ela não tem que denunciar aquele algoz, porque ao mesmo tempo que ele explorou, ele é o único contato que ela tem. Como se ela tivesse o induzido a essa situação. Ela desenvolve a síndrome de Estocolmo. Ela tem uma certa gratidão pela pessoa que está explorando, porque é a única pessoa que vai dar alimentação, dar comida, água, que vai dar um tipo pequeno, né, de assistência. E ela está sempre ela é muito explorada o tempo todo, ela não percebe que está sendo explorada, ela acha que ela tem o dever de pagar uma dívida, por exemplo. Sim. Quando ela é liciada, olha, eu vou te dar uma vida nova, então ela recebe, no caso da exploração sexual aqui falando, né? Ela recebe roupa, calçado, passagem aérea, bijuteria, joias, né? E quando ela chega lá, ela não sabe que ela tem que pagar tudo isso, ela imagina que está ganhando um presente. E aquela é uma grande oportunidade de vida, de mudança de vida, né? Sim. E quando ela chega lá, ela tem uma dívida geralmente de 2, 3, 4 mil reais a pagar, que é uma dívida impagável. Sim, justamente para se prolongar ao longo do tempo e permanecer como... Exatamente, ela paga pelo copo de água, ela paga pelo prato de comida, pela luz que ela está gastando, além de toda a dívida que ela contraiu sem saber que contraiu. Então, como uma dívida, presentes. exatamente, é uma dívida impagável. Ela é explorada ao longo do dia. Ela tem uma meta a ser cumprida, que geralmente é de 15 a 20 programas por dia. Então, ela tem que render X. Aí ela vai vender a droga, vender o álcool, e vai se consumir também para que ela possa suportar aquele volume de trabalho, né? Sim. Então, o tráfico de pessoas é a terceira atividade mais lucrativa do mundo. Ele perde para o tráfico de drogas e o tráfico de armas.
Nós que trabalhamos com isso entendemos que é a primeira atividade mais lucrativa, porque no tráfico de drogas o vínculo, né, o relacionamento termina quando eu entrego a droga e recebo o valor. Sim. No tráfico de pessoas, não. Não tem fim. Eu tenho aquela exploração continuada ao longo do dia, a obrigação de ter cumprir as mesmas metas no dia seguinte, eu tenho que render X, eu tenho que estar sorrindo, vender a droga, consumir para conseguir suportar tudo aquilo. E ainda eu tenho a culpa, porque nós temos a vítima direta, que é a vítima que foi aliciada, que está nessa situação, e temos as vítimas indiretas, que são os filhos dessas vítimas, os pais, né, que são ameaçados indiretamente. Então, qualquer ameaça, qualquer situação que venha a desestabilizar a organização criminosa, a família que responde. Nossa. Doutora, como que você descreveria a situação atual do tráfico de pessoas no Brasil e quais são os principais desafios enfrentados no combate a essa prática? Olha, no Brasil nós temos avanços muito preciosos, né? Que nós temos o combate hoje ao tráfico de pessoas. Nós estamos construindo o 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, nós temos 17 núcleos e postos avançados ao longo do Brasil inteiro, em vários estados, né, brasileiros, que são capacitados a receber vítimas, a dar um acompanhamento determinado para essa vítima. E temos alguns sistemas que nós também trabalhamos internacionalmente. Fazemos tratados internacionais, relacionamento como que eu posso chamar, de relacionamento internacional, sim, mais formal, né? Para que a gente possa realmente reprimir, fazer o recâmbio da vítima, trazer para o Brasil de volta e protegê-la de todas as formas. Então, houve um avanço muito grande, um avanço enorme, mas ele é muito sensível ainda, muito sensível ainda. A organização criminosa, ela não dorme. E ela é de fato organizada, né? Exatamente. Então, e tem uma criatividade, assim, que você fica... A organização criminosa, todos os dias, ela está pensando como ela vai explorar de outra forma, que seja atrativo, lucrativo, sabe? E que seja desafiador ao mesmo tempo. Até essa questão logística, operacional mesmo, com tratamento com a vítima, é uma questão muitas vezes pensada para que não se consiga reaver, trazer a pessoa de volta para o país e tudo mais, é dificultada todos os dias. O tempo todo. Nós tivemos o ano de 2022, vítimas que foram aliciadas por meio da internet e foram para o Camboja. Todas as vítimas foram com o mesmo objetivo, trabalhar como agentes financeiros no Camboja. Então, eles foram aliciados para isso. Você vai trabalhar como agente financeiro, então você vai vender chegando lá, você vai vender criptomoedas. Nossa. Só que eram criptomoedas falsas só para brasileiros. Então, eram brasileiros vendendo para brasileiros. Então, essas pessoas que foram para trabalhar, que eram pessoas estabilizadas no Brasil, que tinham família, casa, emprego fixo, foram aliciadas por pessoas amigas do convívio, vizinhos, ou da igreja, ou da escola, ou da comunidade, foram para lá, chegando lá foram obrigadas a cometer um crime. Só que no começo eles chegaram, no dia que chega já tem uma festa, tira foto, posta no Instagram, isso daqui é maravilhoso, aqui é muito lucrativo, veja, venham. No dia seguinte, uma alimentação por dia, tem 5 minutos para ir ao banheiro, 5 minutos para tomar uma água, 14 horas de trabalho trancada numa sala, na frente de um computador cometendo crime, vendendo criptomoedas falsas. Eu tenho me deparado com vítimas de tráfico de pessoas com curso superior que falam 3 idiomas. Pessoas de família de classe média alta. Você pergunta, por que você fez isso? É desafiador o aliciamento. Sim. Eles chegam, eles começam, a sedução é tão grande. São propostas sedutoras. Exatamente. E o tempo todo, como você é linda. Nossa, não, mas nós vamos trabalhar assim, assim, assim. Nossa, mas você tem um futuro. Então, assim, nas entrelinhas vem a sedução, sabe? Vem aqui. A promessa. Exato. Tem uma menina que ela ficou 8 meses para ir para fora do país. E ela só voltou porque tiveram o programa que ela estava fazendo, eles fizeram liquidação do programa dela. Porque ela foi sabendo o que iria acontecer.
e voltou por conta disso e foi perseguida totalmente aqui, né? Com relação ao Camboja, nós fizemos todo esse aliciamento, nos procuraram aqui no Paraná, porque uma pessoa que havia sido resgatada, né, num outro país asiático, fez a denúncia que os amigos estariam nessa situação lá. E as pessoas, daí, pelo vínculo, porque elas têm medo de buscar ajuda, não sabem se esse órgão do governo do estado, exatamente, também não é alguém, né, da organização criminosa. Então, pela confiança, acabaram fazendo a porta de entrada das denúncias foi o governo do estado do Paraná. E daí chegou um momento que eu fazia tanta ata notarial de print de mensagens e vídeos que eu falei, não dá. Liguei para Brasília, conversei com o Ministério da Justiça, falei, olha, está acontecendo isso, eu não tenho mais condições de atender sozinha, porque eu estou atendendo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, sozinha, Brasil inteiro, e eles não queriam esse vínculo com outros estados. Daí eu encaminhei para o governo federal, para o Ministério da Justiça, eles acabaram criando um grupo, né? Então, é Polícia Federal, Interpol, a Secretaria de Justiça aqui do estado do Paraná, enfim, fizeram um grupo para conseguir recambiar. A OIM teve um papel extremamente importante, porque nós não temos tratado internacional com o Camboja. No Camboja não existe consulado, então não tinha como o Brasil entrar em contato para que isso pudesse fazer. As vítimas começaram a denunciar que para chegar no Camboja eles passaram por 8 países diferentes, foram recebidos por pessoas diferentes. Não existia Polícia Federal fazendo nenhum tipo de contenção, de controle, nem polícia municipal. Eles chegavam no aeroporto e imediatamente eles saíam por uma porta do lado. Então, a polícia nem tinha conhecimento que aquela pessoa chegou naquele país. Ou era uma vítima e tudo mais. Nenhum. Então, isso começou a chamar atenção e daí a gente tentou, a OIM, que tem um ponto focal no Camboja, eles não poderiam fazer busca e apreensão. Então, assim, eu não posso retirar uma vítima de lá. Sim. Mas a vítima teria que fugir para procurar a OIM para conseguir ser resgatada. E assim a gente fez. O que aconteceu? Vindo para o Brasil, eles passaram a ser pressionados aqui, porque o que eles receberam de dinheiro lá, supostamente, eles estariam devendo aqui para outras organizações criminosas. Não tem fim, doutora. Nossa conversa está realmente sendo muito esclarecedora. Inclusive, a repórter Isabelle Almeida conversou com a CEO da ONG Instituto Basta sobre esse assunto e a gente já vai trazer essas informações no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta, volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com a advogada Silvia Cristina Xavier sobre combate ao tráfico de pessoas. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que conversou com a Thaís Rocha, CEO do Instituto Basta. Olá, Isa! Quais são os dados que tenho certeza que vai enriquecer ainda mais o nosso episódio? Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. O tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho escravo é uma triste realidade que afeta cerca de 2 milhões de brasileiros. De acordo com a Organização das Nações Unidas, esse é um mercado altamente lucrativo, chegando a lucrar por ano 32 bilhões de dólares. Por este motivo, eu conversei com a Thaís Rocha, que é fundadora do Instituto Basta, um instituto, uma organização que visa conscientizar as pessoas sobre o combate à exploração sexual. Confira. O tráfico humano parece ser uma coisa irreal, né, para muitas pessoas, algo de filme, o que acontece bem distante, como aqui na Alemanha, né? Lá na Europa acontece, mas no Brasil não acontece. Mas a verdade é que ele acontece em todo lugar e tem, sim, formas práticas que nós, como sociedade, né, podemos fazer. E, por exemplo, né, muitas pessoas não sabem, mas muitos produtos, muitas roupas que nós utilizamos
é realmente produto ali de tráfico, né? Pessoas estão sendo exploradas, às vezes a gente olha um produto super barato e fala assim, eu vou comprar, nossa, que maravilha, mas o que levou esse produto a ser tão barato, sabe? Então, acho que começar realmente essa mudança em nós é o primeiro passo para acabar com o tráfico de pessoas, pensar realmente também nessas propostas, por exemplo, se você recebe propostas muito fáceis, você analisar, ver de onde que está vindo aquilo, e pesquisar. Eu acho que a educação é o primeiro passo para a transformação social. Então, antes realmente da gente tomar uma ação drástica, né, como a minha, por exemplo, trabalhar nisso de forma integral, você precisa se informar, porque senão você vai ser enganado por qualquer coisa. Às vezes, entra em contato com organizações que trabalham na área e pergunta, ouça realmente as vítimas. Isso é algo extremamente importante no meu trabalho. Por exemplo, a gente deduz que a prostituição é algo bom, que as pessoas querem estar lá. Pergunte a essas mulheres, como que é para você, como que é o seu trabalho? E isso vai gerando uma transformação e a gente consegue começar a identificar os pontos onde a gente pode estar atuando de forma prática. São simples passos que nós podemos dar para poder acabar com a demanda, né? O tráfico de pessoas, ele vai acabar quando a demanda acabar. Então, eles vendem o ser humano, né? Fazem as pessoas de produto porque tem alguém comprando. Então, enquanto nós continuarmos consumindo isso, vai ter alguém para vender, né? Que é o caso da pornografia, que é o caso da indústria pornográfica de forma geral, da prostituição. Então, enquanto tiver alguém pagando por isso, vai ter alguém para vender. O foco é realmente acabar com a demanda. São realmente informações muito alarmantes, não é mesmo, Elisiane? Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Isa, que sempre trazendo aí esses dados acaba enriquecendo demais aí o nosso programa e nos traz também para essa realidade que é preocupante no caso aí de tráfico de pessoas. Doutora Silvia, esses dados são realmente muito preocupantes, né? Quais são as ações que estão sendo tomadas aí para que essa situação melhore de forma geral e para que os próximos dados não sejam tão alarmantes? Infelizmente, nós vamos nos deparar com essa realidade sempre. Por quê? Pela subnotificação, sabe, pela falta de informações, nós temos muita dificuldade de falar sobre o tema. A nossa legislação é uma legislação recente, então, mesmo assim, ela ainda está bem distante do que nós gostaríamos que ela abordasse, sabe, porque é uma legislação onde o crime será reprimido, a pena é de 8 anos a 12, né? Então, nós temos um comparativo com o tráfico de drogas, por exemplo, que a pena varia de 5 a 15 anos. Nós estamos vendo aqui que um produto, né, vale mais do que um ser humano. Essa realidade é muito cruel, porque nós não conseguimos sensibilizar todas as pessoas como gostaríamos. Então, nós temos campanhas, fazemos prevenção, vamos nas instituições de ensino, nas universidades, nos diversos cursos. Nós fazemos capacitação e prevenção junto aos postos de saúde, por exemplo, aos médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, que são as pessoas que estão na comissão de frente, digamos assim, que vão receber primeiro essas pessoas. E mesmo assim, a subnotificação é enorme, por mais que nós tenhamos dados, temos Disque Denúncia, a Secretaria de Justiça tem um canal para denúncia, e-mail, você pode ligar para o 181, é sigiloso, eles vão receber essa denúncia e vão tratar esse assunto de maneira sigilosa, não tem como descobrir quem foi que fez a denúncia de forma alguma. E mesmo assim há um medo muito grande. Eu tenho vítimas de tráfico que tem lá 10 anos que foi vítima, lá quando eu comecei a trabalhar com isso, que até hoje elas fogem e elas não podem ter redes sociais. Elas estão sempre vigiadas. Como se fossem marcadas. Exatamente. Então, assim, nós temos que começar nas escolas, né? No jardim de infância, falando para as criancinhas, não receba a bala de ninguém, não faça o que teu vizinho está falando, sabe? Você precisa literalmente falar sobre isso, porque é cultural essa exploração. Em algumas regiões do nosso país, famílias são exploradas, tanto para o trabalho escravo, análogo ao de escravo, como para a exploração sexual. Nós temos a questão das meninas da Ilha de Marajó, que lá é muito recorrente a questão do tráfico de órgãos. Nós sabemos disso, nós temos estatísticas, né, mesmo que precárias a respeito. É comum. É comum uma criança, um pai disponibilizar de um rim de uma criança para comer.
E essa questão veio muito em pauta agora, ao longo dos últimos dias, né, doutora? Sim. Acho interessantíssimo a gente falar, inclusive, sobre esse assunto, dando voz a ele, que é a forma da gente chamar até a atenção das autoridades responsáveis, né, doutora? Exatamente. Eu tive a oportunidade de estar em Belém, no Congresso Nacional de Direitos Humanos, e tinha uma exposição lá, e uma senhora que trabalha com essas meninas. Então, ela tenta ensinar as meninas o artesanato para que elas possam ter uma renda e poder comprar um arroz, uma farinha para levar para dentro de casa. Então, são meninas muito pequenas que começam com 6, 7, 8 anos, que estão disponíveis, e os pais sabem. Os pais sabem que essas crianças estão indo, e às vezes, muitas ou na maioria das vezes, é a única maneira, a única fonte de renda da família. Então, é muito triste essa realidade. Nós precisamos olhar para essas crianças, e não só lá, como em outras regiões do nosso país. Nós não podemos esquecer, né, o quanto isso é recorrente, como faz parte do nosso cotidiano. Quando você vê meninas ou homens e meninos na rua com uma plaquinha, se vocês observarem, eles escrevem num papelão: estou com fome. A letra é a mesma. Em qualquer região de Curitiba que você entre, isso me chamou tanto a atenção. Ele está escrito lá: estou com fome, me ajude. Né? Então, você olhar a letra da pessoa lá em Santa Cândida, em Santa Felicidade, aqui no centro, ou em qualquer outra região metropolitana, você vai ver que é uma organização que colocam pessoas para pedir dinheiro na rua. Quando você recebe um migrante no nosso estado, que nós somos um dos estados mais organizados, que oferecemos condições para essas pessoas, que você oferece para ele: olha, nós temos condições de te dar um emprego, você vai ter uma carteira assinada, mas ele está habituado na forma de vender a droga ou de ser explorado, né, para o trabalho, ganhar muito mais do que um salário mínimo, ele prefere estar na marginalidade, ele acaba entrando nesse sistema, por melhor que seja o nosso programa, por melhor que nós façamos. Então, nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui, Lisiane. Nós precisamos entender que o que nós estamos fazendo hoje é extremamente importante, que é informar. Sim. Informar, sensibilizar, dizer: olha, ligue o 180, liga 181, Disque 100, que é Disque Direitos Humanos, fale sobre isso. Quando você está comentando: olha, eu estou suspeitando que existe tráfico de drogas, ou tráfico de armas, tráfico de pessoas, que eles são crimes correlatos, né? Sim. Você suspeitou, é uma suspeita, você não está condenando ninguém. As autoridades policiais vão fazer uma investigação, não tenha medo. Mas o olhar precisa se voltar para essas situações. Precisa ser sensível. Sim. Você está recebendo uma mulher vítima de violência doméstica. Tenha um olhar diferente para ela, porque muitas vezes o marido, ela acabou apanhando do marido, que o ponto naquele momento é esse, ela apanhou do marido porque ela foi trabalhar de diarista e não deu o dinheiro para ele. Então, ela está sendo explorada dentro de casa. É um tipo de servidão. Sim. Uma criança que assumiu a atividade do pai, que foi preso, porque ele tinha uma dívida com traficantes. Ele foi preso. Essa criança, essa mulher, precisa continuar com esse trabalho para pagar a dívida do pai. Ela está sendo vítima de tráfico de pessoas. Claro. Então, é quando ela for pega por uma autoridade policial, a autoridade coatora, ela tem que ter a sensibilidade de entender: está cometendo um crime, mas ela é vítima de um outro crime. Doutora, como é feito o trabalho de identificação e assistência às vítimas de tráfico de pessoas no Brasil, e quais são os principais recursos disponíveis para apoiar essas pessoas? Nós temos várias formas de apoiá-las. Nós temos ONGs parceiras. É ilusório você achar que só o governo federal, o governo do estado faz isso, não. Nós trabalhamos com ONGs extremamente sensíveis à causa, são competentes, que fazem abrigamento, que dão recursos, que dão emprego. Existe uma ONG em Goiânia que ela dá recursos. Essa ONG oferece 10 mil reais para a pessoa continuar a vida dela, que ela conseguisse se estabelecer. Então, nós temos parcerias incríveis que nos possibilitam ajudar essas vítimas de tráfico. A maior dificuldade que nós temos hoje é fazer com que a vítima aceite a nossa ajuda. Esse auxílio. Sabe? Chegue até lá. Exatamente. Para elas chegarem para contar que ela foi vítima de violência. No caso do homem sendo explorado, né? Sim. Pelo trabalho dele. Ele tem vergonha da família, ele tem vergonha de estar conversando com uma mulher.
e dizer para ela, olha, eu fui explorado, meu trabalho foi explorado, né? Então ele não conta, ele não quer contar. É uma dor para a gente, porque você acaba fazendo o impossível para atender aquela vítima, E mas nem sempre e ele quer ser exatamente, atendido. ele não quer, muitas vezes ele nega. E é a primeira premissa, é fundamental. Exatamente. Precisa partir da vítima, né, doutora? Exatamente, porque ele vai chegar na família, as primeiras pessoas que vão condenar são os seus. Sim, Você foi porque você quis. Sim. Apontar o dedo é a Julgamento. família, exatamente. sim. E muitas vezes essa pessoa aceitou esse emprego porque ele tem lá 5, 6 filhos para alimentar. Sim, de fato. Então foi ele uma não quer opção. contar. Essas crianças podem ser vítimas também. Claro. Né? Então é todo um contexto bem delicado que a gente precisa prestar atenção. De fato delicado, com muita dificuldade para superar esse Exato. cenário. Quero agradecer a doutora Silvia aí pela presença e por conversar conosco sobre esse assunto tão relevante, doutora. Obrigada. Eu quero agradecer o convite, quero parabenizar pela sensibilidade, porque é um tema tão difícil, nem sempre as pessoas gostam de ouvir a respeito, né? Sim. Mas nós estamos disponíveis na Secretaria de Justiça. Temos um canal de denúncias no site, né? O Disque 100, 180 e 181. As denúncias chegam no núcleo. Perfeito. E estamos pessoalmente lá em tempo integral todos os dias. Agradeço pela oportunidade de nos dar voz também, espaço para falarmos sobre esse assunto tão importante, em voga agora, inclusive. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Bom, você, telespectador, você já pensou em começar a investir de forma simples, segura, construindo aí um futuro melhor, mais digno para você e sua família? Foi exatamente pensando nisso que o CIA, Clube Investidor Águia, foi criado. Para você que quer aprender a investir recebendo uma segunda renda todo mês, visando sua independência financeira, inclusive, mesmo sem experiência ou qualquer conhecimento prévio. Para você saber mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece agora na tela ou entre no site que aparece para você nesse momento. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário maravilhoso que deixa esse cenário ainda mais charmoso, mais elegante, e também a MB at Home Decorações, com a delicadeza desses objetos que embelezam e decoram ainda mais, de muito bom gosto, inclusive, o nosso estúdio. Sem o apoio dessas empresas, esse programa não seria possível. Agora um recado para você que é empresário. Sabe que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? Sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Quer saber mais? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então, já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é sua maior aliada. Nos vemos na próxima semana. Até lá!